Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o sexto capítulo do Evangelho de São João, o capítulo do Pão da Vida. E hoje começamos retomando uma fração da leitura precedente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Que maravilha ouvirmos dos lábios do próprio Senhor essa palavra. Ele ressuscitará no último dia todos aqueles que o Pai atrai em direção ao Filho. Bendito seja o nome do Senhor, porque é da vontade de Deus que nós cheguemos até Jesus. Em alguns momentos da vida, quando a gente passa situações difíceis, sobretudo quando nos sentimos perdidos por conta dos nossos próprios atos, pode vir por um instante aquele pensamento: se Jesus perdoaria, se Jesus aceitaria depois daquilo que fizemos. Muitas vezes o peso do nosso erro parece ser quase insuportável, como algo que muitas vezes se fala de maneira popular, imperdoável. Ter o Evangelho de hoje nas mãos, engravado no coração, iluminando a nossa alma, é uma grande palavra de libertação. O teu Deus te impele na direção de seu Filho muito amado. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me envi... se o Pai que me enviou não o atrai. Todo homem que vai a Cristo vai atraído por um chamado do Pai. Deus deseja que nós possamos encontrar o pão da vida. Deus deseja que nós possamos saciar a nossa fome por vida, que nós recebamos tão grande graça dos céus. Ou seja, Deus deseja que o nosso coração esteja unido ao coração de seu Filho. Todo aquele que escutou o Pai, diz ainda o Evangelho, e por ele foi instruído, vem a mim. Que maravilha sabermos que, ao longo da nossa vida, foram muitas as pessoas que passaram e não só nos anunciaram a respeito de Jesus, mas reacenderam a chama do amor de Deus em nosso peito. Como assim, Padre Fábio? Mas não é a mesma coisa? É que às vezes pensamos, às vezes não. Existe uma mentalidade que falar do nome de Jesus parece que se refere somente ao nome dele, né? Quando, na verdade, muitas foram as pessoas que passaram na nossa vida e nos recordaram o amor de Deus, o bem-querer de Deus, a presença de Deus ao nosso lado. Não que isso tenha acontecido sem falar o nome de Jesus e, bom,
uma coisa pode ser sem a outra, mas quantas vezes uma pessoa, durante um dia tão difícil, agiu com um gesto de caridade, de amor, tão vivo em relação a você, não necessariamente disse o nome de Jesus, porque às vezes a situação ela foi tão rápida e tão dentro do cotidiano, mas o amor presente e a caridade autêntica no gesto daquela pessoa em seu favor foi um testemunho da presença de Deus. E esse testemunho da presença de Deus ao seu lado, cuidando de você, vindo em teu socorro, te leva a Cristo. Acende a chama do coração na busca pelo Senhor. E aqui nós temos uma outra realidade para considerar. Que bom que somos um país cristão. Que bom que temos no seio da nossa sociedade todos os elementos da presença de Cristo ressuscitado e do anúncio da sua vida e da sua ressurreição através da Santa Mãe Igreja. Porque dessa forma, tudo que nos recorda Deus, tudo o que é sinal da presença de Deus, nos faz imediatamente recordar a Cristo e a sua presença no meio de nós. De maneira que a caridade, por mais simples que seja, nos faz pensar Deus, e ao pensarmos Deus e as suas coisas, pensamos Jesus. E desse modo, voltamos sempre ao seio da Igreja. Falando sobre esse dado do atrair, me lembrava que em algumas cidades aqui no interior da Itália, nós temos ainda aquela viva tradição do sino que toca em vários momentos do dia. E é tão interessante porque, por mais que ao longo dos séculos aqueles que perseguiram a igreja tentaram silenciar os sinos, ou então fazer com que eles fossem nada mais nada menos do que um sinal das horas do relógio, até mesmo nos lugares, digamos assim, menos improváveis, como o bar e o mercado, quando toca o sino, as pessoas que lá estão se recordam do horário da oração. E dizem, é a hora de Nossa Senhora, ou então é a hora, é às 9 horas, ou então dizem às 3 horas da tarde, é a hora da misericórdia, e sempre recordam ou os apóstolos, ou a Virgem Maria, ou a misericórdia divina. E às 6 horas, os antigos ainda dizem, é a hora do terço, do Santo Terço. Quando olhamos o Evangelho de hoje e dizemos, e ouvimos o Senhor dizer que todo aquele que escuta o Pai e por ele instruído vem a Jesus, aqui está falando a respeito do plano da revelação nas Escrituras, é verdade. Através do conhecimento e da ciência, iluminados pela fé, chegamos em Cristo. Através dos gestos de piedade, de caridade gratuito que recolhemos, que são os sinais de que Deus está conosco e por nós, chegamos a Cristo. Todas as vezes que vemos e ouvimos esses sinais que são também próprios da nossa sociedade, que estão dentro da nossa cultura, chegamos a Cristo. Tudo nos leva até Ele. Tudo nos aproxima do amor supremo, do Senhor da vida. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Quem crê tem a vida eterna. E ao entrar no tema do maná, ele vai dizer, bom, os vossos pais receberam um sinal. O maná foi uma realidade concreta. Mas ele veio da terra.
Ele foi algo que Deus ofereceu aqui, nesse tempo, para eles. Mas Jesus veio de junto do Pai. Veio do céu, de fato. Eu sou o pão vivo descido do céu. E quem comer desse pão viverá eternamente. Num primeiro momento, alguém poderia pensar que o discurso de Jesus era um discurso figurativo. Ele veio, ele se apresenta como um pão, a gente entende o significado do pão, é um alimento simples, é um alimento para todos. Mas o que não poderiam imaginar é que as palavras de Jesus eram perfeitamente verdadeiras. E de fato, na Santa Eucaristia, o Senhor realizou uma presença real sobre o pão. De maneira que no pão eucarístico está a presença total do nosso Senhor. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, se Deus não se contentava em vir ao nosso encontro, fez-se alimento por nós, a fim de celebrarmos a comunhão no mais íntimo gesto que podemos realizar. São Tomás de Aquino vai dizer que as características do alimento, elas vão se adequar ao corpo que o recebe. Mas na Eucaristia o fenômeno acontece na direção contrária. É o corpo que recebe que se adequa às características do alimento. Porque esse alimento é o próprio Cristo. Então as virtudes e tudo aquilo que diz respeito aos valores espirituais que estão em excelência e em absoluta perfeição naquele alimento, o corpo que recebe é que se adequa a ele. Não é um alimento que se adequa ao corpo. Bendito seja o nome do Senhor por tamanha graça. E cada vez que a gente passa diante da igreja, lembra daquele antigo gesto de fazer o sinal da cruz, não apenas porque ali é um lugar santo, não apenas porque o altar que está ao centro da igreja é o altar do sacrifício, a cruz de Jesus foi ungido, pois é o lugar onde se oferece o sacrifício da Santa Missa, mas porque sobre o altar está a presença de nosso Senhor. Então, era um antigo gesto de reconhecimento e de adoração eucarística, de respeito à Santa Eucaristia, que nós podemos manter nos nossos dias, que não caiu em abandono, mas foi deixado pouco a pouco de ser praticado e com isso deixou de ser transmitido também. Mas o valor do gesto e aquele a quem se destina tal gesto permanecem tal e qual. E esse valor pode ser recuperado por você, e aquele a quem se destina tal gesto continua ali no tabernáculo te esperando. Então, por que não readquirir os bons hábitos? A gente está numa sociedade que constantemente fala da aquisição de bons hábitos para a saúde física e mental. Esse é um bom hábito para a nossa saúde espiritual. Recordar que o Senhor está ali e nos espera. Cada vez que nós vamos à Santa Eucaristia para recebê-la, ou para adorar o Senhor presente na Santa Eucaristia, nós estamos dentro do 6º capítulo de São João. Eis um capítulo para nós lermos. Às vezes a gente pede, Padre, o que eu posso, durante a adoração, que palavra que eu posso ler, que palavra que eu posso ter comigo? O capítulo 6º de São João é a palavra perene dos tempos de adoração para todos nós. Nos séculos, essa é a palavra por excelência do tempo da adoração. Ontem ouvimos e hoje retomamos na primeira afirmação do Evangelho, o Senhor veio por nós, para que tenhamos vida eterna. O Senhor veio e não vai perder nenhum daqueles que o Pai lhe entregou.
Que grande certeza de amor é essa, né? E podemos estar diante da Eucaristia e dizer: Senhor, eu vim aqui por essa sua palavra, eu espero nessa sua palavra. Eu te peço, Senhor, não só a mim, mas a todas as almas mais necessitadas da sua misericórdia, não só a mim, Senhor, mas a minha família, não só a mim, Senhor, mas aos meus alunos, não só a mim, Senhor, mas a todos os meus companheiros de trabalho, não só a mim, Senhor, mas a todos aqueles que precisam da sua misericórdia. Que todos eles possam estar em suas mãos. Eu venho aqui por mim e por eles. E te peço, Senhor, cumpri a vossa palavra. Nós esperamos em ti. Salvai-nos. Aumentai a nossa fé. Recebei, Senhor, o nosso coração. Em cada pequeno gesto de amor, nós nos oferecemos por ti e te suplicamos. Salvai-nos, Senhor. Cada vez que a gente passa diante do Santíssimo Sacramento, a gente pode cumprir esse gesto de amor, de olhar o tabernáculo e dizer: meu Jesus, eu estou aqui e me alegro, porque o Senhor escolheu ficar no meio de nós. Obrigado, meu Jesus, eu te amo. Ajudai-me a amar a cada um como o Senhor me ama. Com palavras sempre simples e doces, podemos dividir com o Senhor a alegria da sua presença. Que a certeza de Jesus presente no meio de nós seja a nossa força e a nossa esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de todos os santos e santas do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.